Muitos se perguntam por que aqueles que recebem um chamado especial de Deus frequentemente enfrentam uma luta tão árdua e secreta contra o desejo sexual e a imoralidade. Este é um conflito espiritual profundo, sobre o qual poucos gostam de falar abertamente, mas que é surpreendentemente comum. Os motivos por trás dessa batalha são reveladores. Se você sente que está imerso nessa luta silenciosa, é crucial saber que não está só. A Bíblia oferece respostas claras e diretas sobre essa batalha oculta. E vamos explorar a verdade por trás deste desafio eminentemente espiritual. Ao longo das Sagradas Escrituras, observamos que algumas das figuras mais consagradas e ungidas por Deus enfrentaram tentações avassaladoras nesse campo. O rei Davi, descrito como um homem segundo o coração de Deus, sucumbiu ao desejo por Batseba, com consequências devastadoras. Sansão, escolhido desde o ventre materno para uma missão extraordinária, viu seu destino comprometido por sua fraqueza diante de Dalila. Essa dinâmica não se alterou com o passar dos séculos até os dias atuais. Aqueles chamados por Deus continuam sendo alvos preferenciais desse tipo de ataque espiritual. Mas o que exatamente torna essa luta tão particularmente feroz para aqueles com um grande chamado divino? Não se trata meramente de uma questão de fraqueza humana inerente a todos. Essa é uma batalha espiritual estratégica, e o inimigo sabe precisamente em quem mirar seus dardos mais inflamados. A Bíblia nos alerta explicitamente sobre esse perigo fugir da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O pecado sexual transcende a simples tentação passageira. Ele é uma armadilha espiritual, habilmente utilizada contra aqueles que carregam um propósito divino significativo. O inimigo compreende que, se conseguir desviar alguém por esse caminho, poderá enfraquecer drasticamente sua missão e, crucialmente, afastá-lo da presença e comunhão com Deus. Mas por que essa batalha assume contornos tão intensos para os escolhidos? Apresentamos algumas razões surpreendentes. Primeira razão: sensibilidade espiritual. Aumenta a intensidade da tentação. Quem tem um chamado especial de Deus geralmente possui uma percepção espiritual mais aguçada, uma sintonia mais fina, tanto com o mundo espiritual divino quanto com as sutis armadilhas do inimigo. O pecado sexual figura entre as armas mais eficazes do adversário para distrair, desviar e enfraquecer aqueles que foram separados para algo maior, para um propósito transcendente. Por isso, os escolhidos frequentemente enfrentam tentações sexuais com uma intensidade particular, pois o inimigo sabe que, se conseguir prendê-los nessa teia, pode atrasar significativamente ou até mesmo impedir por completo seu crescimento espiritual e o cumprimento de sua missão. Segunda razão: o isolamento torna a luta mais difícil. Os chamados por Deus muitas vezes trilham caminhos solitários, incompreendidos por muitos. Esse isolamento, embora possa ser um tempo de profundo crescimento e intimidade com o Criador, também pode inadvertidamente abrir brechas para ataques espirituais. Sem uma rede de apoio sólida, sem relacionamentos espirituais profundos e transparentes, onde possam prestar contas e receber encorajamento, a luta contra a imoralidade sexual se transforma numa batalha silenciosa, travada na solidão. E quanto mais oculta e secreta essa luta se mantém, mais árdua e difícil se torna a jornada para vencê-la. Terceira razão: um grande chamado atrai ataques implacáveis. A lógica espiritual aqui é direta: quanto maior e mais significativo o propósito divino para a vida de alguém, mais intensa e persistente será a guerra espiritual travada contra essa pessoa. O pecado sexual, nesse contexto, não é apenas uma manifestação da fraqueza humana comum.
Ele é uma estratégia deliberada e planejada pelo inimigo para manter os escolhidos distraídos, enfraquecidos em sua fé e distantes da comunhão íntima com Deus. Inúmeros líderes espirituais, profetas e servos de Deus ao longo da história caíram porque subestimaram a seriedade e a astúcia dessa batalha específica, demonstrando que o inimigo sabe que até os mais fortes podem ser derrubados quando cedem à fraqueza da carne. Quarta razão: feridas emocionais criam brechas para o pecado. Muitos escolhidos carregam consigo marcas profundas de rejeição, abandono, traumas e dores emocionais do passado. Essas feridas, quando não devidamente tratadas e curadas pelo poder restaurador de Deus, podem se tornar verdadeiras portas abertas para tentações, especialmente na área sexual. Quando alguém está emocionalmente vulnerável e carente, o pecado sexual pode surgir como uma ilusão de alívio, um escape momentâneo para a dor, uma falsa promessa de afeto ou aceitação. Contudo, na realidade, ele apenas aprofunda o problema, gerando um ciclo vicioso. Sem a cura interior dessas feridas, esse ciclo se repete, alimentando sentimentos de culpa, vergonha e promovendo um afastamento progressivo e doloroso de Deus. Quinta razão: grandes dons espirituais exigem um autocontrole maior. Ser chamado por Deus e dotado de grandes dons espirituais não significa, de forma alguma, estar isento das fraquezas inerentes à natureza humana. Aqueles com dons espirituais poderosos, como profecia, cura, ensino ou liderança, ainda precisam lutar diligentemente contra as tentações da carne, assim como qualquer outra pessoa. E sem uma disciplina espiritual consistente, que inclui oração fervorosa, jejum regular e a renovação constante da mente pela palavra de Deus, a batalha contra a imoralidade sexual se intensifica consideravelmente. Quanto maior a unção e a responsabilidade sobre a vida de alguém, maior deve ser sua vigilância, seu compromisso com a santidade e seu esforço consciente pelo autocontrole. Como vencer essa batalha? A imoralidade sexual é, de fato, uma guerra silenciosa que muitos enfrentam, especialmente aqueles com um chamado divino. No entanto, a vitória não é apenas possível, mas garantida através dos recursos que Deus provê. Com disciplina espiritual contínua, o cultivo de relacionamentos saudáveis e transparentes que ofereçam suporte e prestação de contas e um compromisso real e inabalável com Deus e sua palavra, aqueles que foram chamados podem superar essa luta. Eles podem permanecer firmes no propósito divino, honrando a Deus com seus corpos e suas vidas. O inimigo deseja ardentemente prender os escolhidos em armadilhas de pecado e vergonha, mas o poder de Deus para libertar, restaurar e fortalecer sempre será infinitamente maior. A grande questão que se impõe é: você vai lutar com as armas de Deus ou vai ceder às pressões? Se esta mensagem tocou seu coração e trouxe luz a uma área de sua vida, se inscreva no canal Lições para a Vida e acompanhe mais reflexões bíblicas.